Olá, queridos alunos. Aqui é o professor Job. Tudo bem com vocês? Espero que tenham tido uma excelente semana e vamos para a aula de hoje. Bom, pessoal, nós estamos virando o projeto. Glória a Deus, parabéns para vocês que já concluíram uma etapa e estão indo para essa próxima etapa. Nesse projeto, iremos aprofundar nossos conhecimentos sobre o departamento pessoal. Pessoal, esse departamento é uma excelente oportunidade para vocês começarem a carreira de vocês. Veremos a importância do Departamento de Recursos Humanos, as leis trabalhistas, o que é CLT, como funciona o processo de admissão, o que precisa, quais são os documentos necessários para fazer o processo de admissão, a jornada de trabalho, qual que é o tempo permitido para você trabalhar, o máximo permitido regido aí pela consolidação das leis trabalhistas e outros temas como o imposto de renda. Nós vamos ver mais aprofundar sobre esse imposto que acaba incedido para todas as pessoas que têm uma atividade econômica, né? Ou seja, trabalham e têm receitas, têm uma renda. Nós falaremos sobre salários, a diferença de salário e remuneração. Você sabe se existe só um tipo de salário? Quantos tipos de salários existem, né, de acordo com a lei? Né? Então, é um tema muito bacana que abrange o departamento pessoal por um todo. Mas na aula de hoje, nós conheceremos a história das leis trabalhistas, entenderemos o que são os sindicatos e os requisitos para ser considerado empregado. Então, iniciando essa aula, vamos iniciar então com uma pergunta. Você sabe o que é CLT? O que é CLT? Ah, professor, é aquele livro lá que tem as leis. Então, pessoal, vamos entender o que é CLT. É Consolidação das Leis Trabalhistas. É uma norma legislativa, ou seja, em formato de lei, que regulamenta as leis referentes ao direito do trabalhador e o direito processual do trabalho. Ela é fiscalizada pela Delegacia Regional do Trabalho e fala sobre a relação entre o empregado e o empregador. Ou seja, quais são os direitos do trabalhador, né? E os deveres do empregador? Quais são os deveres do trabalhador também? Então, tudo isso consta na consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT. Mas para a gente entender, vamos conhecer um pouquinho da história até chegar na CLT. Pessoal, antigamente era muito comum o trabalho no campo, né? Aí, com a Revolução Industrial, né, o Brasil começou abriu aí para as empresas, né, para as indústrias, que começou a crescer muito, teve um crescimento muito grande das indústrias. Isso fez com que o país se desenvolvesse, ou seja, começou a ter um crescimento econômico. E as pessoas acabaram, né, começaram a migrar do campo para trabalhar nas cidades, procurando melhores condições de trabalho e de vida. Só que essa migração, o que aconteceu? As indústrias colocavam toda a família para trabalhar nas fábricas, né? Vamos dizer assim. E o entendimento da época era que o homem, como ele era mais forte, vamos dizer assim, ele ganhava mais. Né? A mulher e os filhos que trabalhavam também nas indústrias, eles tinham um potencial, uma força menor de trabalho. Então as mulheres e filhos ganhavam metade do que os homens ganhavam na época. Mas aconteciam muitos acidentes, né? Você pode observar aí na foto, você vê umas crianças, quantos anos têm essas crianças, né? 7, 8, 9, 10 anos trabalhavam nas indústrias. Só que o que começou a acontecer? Vários acidentes, né? A depressão, né? Que foi uma época que marcou muito a depressão, porque as crianças, ao invés de brincarem e fazer as atividades de criança, trabalhavam nas indústrias correndo risco de vida. Então teve em 1930 uma revolução. Então, por direitos, né, os trabalhadores queriam direitos aí para não exercer. Além das crianças, das suas mulheres e filhos trabalharem nas indústrias, os homens também não tinham horário para trabalhar. Então eles trabalhavam por tempo indeterminado. Então foi quando essa revolução aí começou a marcar o país que Getúlio Vargas, no dia 1º de maio de 1943, criou então a CLT,
que é a consolidação das leis trabalhistas. Mas o que regia essa CLT? Né? O que falava a consolidação das leis trabalhistas? É o salário mínimo na carteira, ou seja, o direito a ter um salário mínimo, né? A jornada de 8 horas diárias, se caso receber por aquelas horas excedidas, né? As famosas horas extras, direito às férias anuais, né? Descanso semanal remunerado, ou seja, ter um descanso durante 30 dias no ano, né? Um dia no ano, ter 30 dias de descanso, um dia por mês, ter um descanso que seja pago pelas indústrias, o direito à previdência social, o direito à aposentadoria e a regulamentação do trabalho da mulher e do menor. Né, a idade mínima para trabalhar, as mulheres terem os mesmos direitos em questão de remuneração e outros benefícios que os homens. Mas você sabe quem pode ser empregador? Vamos lá. De acordo com o artigo 2 segundo da Consolidação das Leis Trabalhistas, o empregador é a empresa individual ou coletiva que assume atividade econômica, ou seja, que tenha uma atividade de prestação de serviço que gera economia, né, que gera lucro, vamos dizer assim, e admite, assalaria e dirige a prestação de serviço, né, pessoal de serviço, ou seja, administra aí a prestação de serviço de algum colaborador, de algum funcionário. Vamos entender então, será que só as empresas podem contratar empregado? Né? Será que as pessoas físicas podem ser empregadoras? Então a gente vai ver, ó, de acordo com o inciso 1º do artigo 2 da Constituição, né, da consolidação das leis trabalhistas, equiparam-se a empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego profissionais liberais, que são profissionais que têm atividade econômica, mas exercem a sua profissão, como dentista, um médico, né, instituições beneficentes, ou seja, qualquer instituição que tenha, né, aí o CNPJ, associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregados. Então, a gente pode observar, então, que não são somente as empresas que podem ser empregadoras, tá? Mas para ser empregado, quais são os requisitos para ser empregado? Será que só contratar a pessoa, né? Só é empregado se a empresa registrar em carteira, né? Na carteira de trabalho? Então vamos lá, vamos entender primeiro o que é um empregado. De acordo com o artigo 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas, empregado é a pessoa física, ou seja, ela tem que ter um CPF, tá? Pessoa física, quando a gente fala no mercado de trabalho, nós estamos falando da pessoa que possui um CPF, que presta serviço de natureza não eventual, ou seja, não é de vez em quando, ao empregador, sob dependência deste e mediante a salário. Para ser empregado, então, é necessário ter essas 4 situações aqui. Ela precisa ter o CPF, ser uma pessoa física, ter habitualidade, ou seja, sempre ter frequência naquela atividade, ter uma remuneração e ser subordinado. Então, por exemplo, a gente precisa tomar muito cuidado com os empregados domésticos. Eu contrato uma diarista para prestar serviço, mas ela vem 4 vezes na semana, né? Então ela tem habitualidade? Tem. Ela vem 4 vezes na semana, já se tornou habitual. Né? Ela é pessoa física? Ela é. Ela recebe remuneração? Recebe. Eu mando nela, eu falo o que ela tem que fazer naquele momento? Então ela é, por lei, um empregado. E ela tem todos os direitos de empregado. Ah, professor, então eu tenho, por exemplo, uma empregada, uma diarista em casa, mas eu não quero que ela seja minha empregada. Quero que ela seja minha prestadora de serviço, né, como um serviço autônomo dela. Então, pessoal, a lei diz que até 3 dias na semana, se ela trabalhar até 3 dias na semana, não é habitual. Tá? Então não é frequente. Tá? Então vamos tomar cuidado com isso. Outra coisa, se ela é uma prestadora de serviço, ela vai prestar o serviço profissional dela. Então eu não tenho que ficar mandando nela. Eu tenho que deixar ela realizar o serviço. Eu posso escrever o que eu quero como contratante. Estou contratando o serviço dela, eu quero que ela limpe a cozinha, lave os banheiros, arrume os quartos e entregue na mão dela e ela vai fazer da forma que ela
acredita ser o melhor no serviço dela, tá bom? Se você não estiver satisfeito, você pode trocar de diarista. O que são os sindicatos, então? Os sindicatos, pessoal, são instituições responsáveis tanto pelo empregador quanto pelo empregado. Então, sim, existe o sindicato dos empregados, que são instituições responsáveis por brigar por direitos aos empregados, tá? E existe o sindicato patronal, que ele é responsável por brigar para as empresas terem direitos. Então, eles brigam pelas empresas. Os dois, com essa briga, vamos dizer assim, né? Um luta por um lado, o outro luta por o outro, entram num acordo. Entrando num acordo, eles fazem um contrato. Fazendo um contrato, então, cria-se a convenção coletiva de trabalho. Então, é um acordo firmado entre o sindicato dos trabalhadores e os empregadores. Né? O que fala na convenção coletiva? Fala dos direitos e deveres do empregado e empregador, condições de trabalho, salários e benefícios. Então, pessoal, vamos tomar muito cuidado, porque a convenção coletiva ela tem prioridade em cima da CLT. Então, se na convenção coletiva ou no acordo coletivo estiver determinado uma atividade, ou seja, por exemplo, vai ser descontado apenas 3% do vale transporte no salário do trabalhador, então vale a convenção coletiva. Beleza? Ações trabalhistas. Pessoal, as ações trabalhistas eu falo para vocês tomarem um certo cuidado, tá? É claro que se você for lesado pela empresa, você tem o direito de entrar com uma ação trabalhista, né, de acordo com as leis da CLT. Você pode ler as leis da CLT para você ver se você tem um direito que não foi adquirido e entrar com uma ação trabalhista. Todos os trabalhadores, caso se sintam injustiçados pelo empregador, têm o direito de entrar na justiça. Porém, pode requerer apenas os últimos 5 anos e tem 2 anos para entrar na justiça após a extinção do contrato. Então, mas vamos tomar cuidado, gente, vamos usar o bom senso. Não é antigamente, quando começou assim, a popularizar vamos dizer assim, as ações trabalhistas, as pessoas entravam a devaneio, as pessoas entravam para poder, se eu conseguir um dinheirinho extra, tá bom. Então existiam pessoas que conseguiam 200, 300, 400 mil reais aí de danos morais ou de alguns direitos que as empresas deixavam de pagar. Já acabou essa realidade. Hoje, os juristas, vamos dizer assim, os juízes, eles entendem esta relação e eles não puxam mais para um lado. Então, eles são imparciais nesse requisito. Então, se o juiz entender que você não tem o direito, ele pode sim determinar que você pague aí o advogado da sua parte, da parte trabalhista, né? Ou descontar algum valor seu porque acredita-se que você entrou de má fé. Então vamos tomar cuidado. Tenha certeza que você não recebeu um benefício, né, que está na CLT e que você acordou ali no contrato de trabalho. Beleza? Bom, pessoal, tem uma atividade bem tranquila, bem sossegada. Tá aqui o link, vou disponibilizar o slide para vocês, mas também vou disponibilizar a atividade, tá bom? Vamos fazer um resuminho da aula? Nós conhecemos hoje a história das leis trabalhistas e quando foi consolidada a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Vimos então que as pessoas trabalhavam no campo, migraram para a cidade procurando melhores oportunidades quando começou as indústrias a vir para o país. E dessa forma teve um crescimento econômico. Então as pessoas migraram para a cidade por melhores condições. Só que vieram para a cidade e não tinham leis que regulamentavam aí os direitos dos trabalhadores. Foi quando Getúlio Vargas, então, criou, vamos dizer assim, né, consolidou as leis trabalhistas. Beleza? Bom, pessoal, na próxima aula, você sabe como é feito um processo de admissão? Como é feito um processo de admissão de um colaborador? Como o colaborador entra na empresa? Bom, espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Tenha um excelente dia, um excelente final de semana e até a próxima. Tchau!